Boa tarde a todos os irmãos, aqueles que nos acompanham pelos nossos canais do YouTube e do Facebook. Eu sou a Jane, da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, e hoje, neste dia especial dedicado a finados, nós vamos então conversar um pouco dentro da doutrina espírita a respeito do culto a finados. O culto dos mortos, precisamente aqueles que se encontravam no purgatório, à espera do dia do julgamento final, foi estabelecido inicialmente por Odilon, que era um abade de Cluny, da ordem dos beneditinos lá no século X. E em seguida, então, foi decretado pela Igreja de Roma com o nome de finados, a ser comemorado no dia 2 de novembro de cada ano, logo após o dia de Todos os Santos. É, portanto, um convencionalismo que, em princípio, não foi determinado que ocorresse nos cemitérios. Só com o tempo é que essa prática adquiriu sofisticação e se fez acompanhar das velas, das lágrimas, no local das catacumbas e dos mausoléus. Também não possui o culto dos mortos nenhum amparo escriturístico, embora ele se tenha verificado de maneiras diversificadas no seio de todos os povos das eras mais remotas. Um dos exemplos curiosos de manifestação do homem diante da morte é mencionado por Heródoto, o pai da história, conforme a referência de Almerindo Martins de Castro, na Revista Reformador, de novembro de 1950, no artigo intitulado O 2 de Novembro. Nos informa Heródoto que na antiga Trácia, o falecimento de um ente querido era saudado jubilosamente em face da significação da morte como uma libertação venturosa. Enquanto isso, os nascimentos de uma criança eram recebidos com lágrimas de tristeza, tendo em vista as possíveis provações a que deveria estar destinado esse recém-nascido. O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14 e 15 e 16, nos sugere, não sugere o chamado culto a finados, mas ele elucida, ele esclarece que a morte não existe, porquanto o túmulo constitui apenas uma forma de se dar o sepultamento a um corpo de carne depois que o espírito o abandona. Assim, verdadeiramente inspirado, o apóstolo Paulo, quando se dirigiu aos companheiros do Corinto, esclarecia-lhes que o último inimigo a ser vencido seria a morte. Isto é, quando os homens estivessem em condição de compreender o verdadeiro sentido da vida, deixariam de ver na morte uma inimiga, uma vez que não existe morte. O que se habituou o homem a chamar morte nada mais é do que o afastamento do espírito do corpo carnal. Temos a convicção de que um dia virá, e este dia não está longe, como hoje estamos fazendo aqui, nesse 2 de novembro, que ele seja comemorado nos templos religiosos e com elucidações evangélicas, pois a função dos cemitérios é muito mais digna e muito mais de acordo com as sociedades mais esclarecidas e religiosamente bem formadas. Existem duas razões para assim pensarmos. Em primeiro lugar, já dissemos, não existe a morte, há a vida. E esta não é a do corpo, mas a do espírito. E em segundo lugar, não é nos cemitérios que os espíritos devem ser procurados, para recebimento das preces que em seu favor devem ser proferidas. Os cemitérios são apenas os laboratórios de transformação das vestes carnais das almas que as abandonaram.
Os cemitérios devem ser visitados, sim, como um ambiente de respeito, se ali nós vamos em acompanhamento de um corpo de alguém que deve ser sepultado, ou se os procuramos com um objetivo sincero de meditação sobre a grandeza e a sabedoria do nosso Criador e Pai. Aproveitemos esta oportunidade para esclarecer àqueles que nos ouvem e que ainda não possuem o esclarecimento sobre os ensinamentos espíritas acerca da morte, que a chamada morte só atinge aquele que se deixou perder nos caminhos do materialismo comportamental, dos vícios e das paixões, e que assim esqueceu de Deus, o Pai que nos criou a todos, não para a morte, mas para a vida eterna. Há efetivamente os indiferentes ao verdadeiro sentido da vida, que nunca têm tempo para pensar no bem, realizar uma ação nobre de amor e caridade e edificar-se espiritualmente. Esses se colocam na posição de mortos-vivos, porque espiritualmente estão nulos. Respeitar o sentimento e a fé dos que se fazem reter nos cemitérios em pranto e oração pelos mortos é um dever a que temos de nos submeter por compreensão, mas em hipótese alguma devemos deixar se perder a oportunidade, quando realmente ela for oportuna, de esclarecer, de elucidar, de consolar aqueles que sofrem, convencidos de que seus entes queridos mais queridos realmente morreram, afirmando-lhes carinhosamente e fraternalmente que a morte do corpo não é a morte do espírito, e que, ao contrário, inanimado esse corpo, o espírito está agora mais vivo do que nunca. Vamos fazer uma leitura de uma mensagem que tem o título de Não morreram, partiram antes. Choras teus mortos com tamanho desconsolo, que dir-se-ia és imortal. Do not dead go before. Diz sabiamente o prolóquio inglês. Não morreram, partiram antes. Tua impaciência se move como loba faminta, ansiosa de devorar enigmas, pois não morrerás logo depois, e forçosamente não virás a saber a solução de todos os problemas que são de uma diáfana e deslumbrante sutilidade? Partiram antes. Por que interrogá-los com nervosa insistência? Deixa que eles sacudam o pó do caminho, que descansem no regaço do Pai e ali curem as feridas de seus pés andarilhos. Deixa que ponham seus olhos nos verdes prados da paz. O trem espera. Por que não preparar o bornal de viagem? Esta seria a mais prática e eficaz tarefa. Ver teus mortos é de tal modo premente e inevitável que não deves alterar com a menor ansiedade as poucas horas do teu repouso. Eles, com um conceito total do tempo, cujas barreiras transpuseram de um salto, também te aguardam tranquilamente. Foi simplesmente que tomaram um dos trens anteriores. Uma outra mensagem que nos diz: que é a morte? É uma viagem, uma separação temporária, um até logo. Todavia, jamais o fim, jamais o adeus. Aqueles que nos separamos temporariamente de nossos amores por ocasião desse fenômeno natural, devemos guardar em nossos corações a certeza: a morte, tal qual a distância, não rompe os laços de amor. Os dias podem se transformar em anos, e os anos em décadas. Mas quando o momento oportuno se fizer, o reencontro virá junto dele, e esperado e saudoso abraço. Então,
coração com coração, saberemos que nem por um instante ficamos separados daqueles a quem amamos. Pensemos nisso e confiemos. Ainda nos dando algumas elucidações a respeito deste título que nós conversamos até agora, o Dia de Finados, temos as instruções dos Espíritos no livro O dos Espíritos, que tem o título de Comemoração dos Mortos dos Funerais. E na questão 320 do livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntava: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrar-se deles os que amaram sobre a terra? E os espíritos responderam: às vezes mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Allan Kardec continua perguntando na questão 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? E a resposta foi que os espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia como nos outros dias. E Allan Kardec ainda pergunta: esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? E a resposta foi que neste dia eles estão ali em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam. Mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Allan Kardec pergunta: sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? E a resposta é que sob aquela que eram conhecidos quando eram encarnados. E na questão 322, Allan Kardec pergunta: os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? E os espíritos responderam: que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração, se aí não há amor. Não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. E ainda Allan Kardec pergunta, na questão 323, a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita na sua intenção? A resposta: a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela for ditada pelo coração. Então agora nós vamos fazer algumas preces e irradiações aos nossos irmãos desencarnados, os quais neste dia 2 de novembro, dia de finados, mais são lembrados, mas que possamos lembrar dos nossos entes queridos todos os dias das nossas vidas. Nossos irmãos desencarnados, sejam eles familiares, amigos, conhecidos, e também os nossos irmãos suicidas. Que os benfeitores de luz possam auxiliá-los no esclarecimento, no entendimento dessa nova vida agora que eles se encontram como espíritos desencarnados, levando-os para o reajuste e o entendimento. Prece pelos espíritos que sofrem. Senhor Deus, nosso Pai, que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e àqueles que ouvirem as nossas solicitações, mormente os que acabam de passar para outra vida e sofrem a agonia da perturbação.
Bons espíritos, cuja preocupação é a do bem, auxiliai-os a se despojarem do seu invólucro carnal e a se iniciarem no novo estado. Fazei luzir a seus olhos um raio de esperança, que a luz divina os esclareça para bem compreenderem a sua nova situação. E aos que já a conhecem, fazei-lhes ver as imperfeições que os afastam da paz e da felicidade. Inspirai a todos o desejo de se espiritualizarem para apressar o seu adiantamento. Fazei-lhes compreender que pelo raciocínio, pelo estudo e pela prece, podem abreviar o tempo dos seus sofrimentos. Irmãos, por quem oramos, possam as nossas palavras vos servir de luz e vos dar alívio. Que Deus, em sua bondade, vos dê forças para sairdes da má situação em que vos achais e vos faça compreender que existem na terra entes que compartilham os vossos sofrimentos e desejam a vossa felicidade. Vamos fazer uma prece pelos irmãos suicidas. Sabemos, Senhor Deus, a sorte reserva àqueles que violam as vossas santas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também, Senhor, que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos, portanto, estendê-la sobre os espíritos suicidas. Possam nossas preces e nossa comiseração aliviar o amargor dos sofrimentos que eles suportam por não terem tido a coragem de esperar o fim das suas provações. Bons espíritos, cuja missão é a de assistir aos infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas, e que a vossa assistência lhes dê a força necessária para suportarem com resignação as novas provações por que tiverem de passar para repará-las. Afastai deles os espíritos malévolos que poderiam levá-los de novo ao mal, prolongando os seus sofrimentos. A vós, cuja felicidade é o objeto das nossas preces, possa nossa comiseração mitigar o amargor destas provas e fazerem nascer em vossas almas a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas mãos. Confiai na bondade de Deus, cujo seio está sempre aberto a todos os arrependidos e só não é acessível às almas endurecidas. Pedimo-vos, Senhor, distribuirdes com todos aqueles espíritos que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade das nossas fraquezas, somos felizes, mas nos deste a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir às suas tendências inferiores e são ainda arrastados ao mau caminho. Que os vossos bons espíritos os rodeiem, e que a vossa luz brilhe aos seus olhos, e que, atraídos pelo calor vivificante, venham prostrar-se aos vossos pés, humildes, submissos e arrependidos. Pedimo-vos igualmente, Pai de misericórdia, por todos os nossos irmãos que não tiveram a força de suportar as provações terrestres. Deste-nos um fardo a carregar, Senhor, e nós não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é grande e às vezes a coragem nos falta em meio ao caminho. Tende piedade dos servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a vossa justiça os poupe. Permiti que os vossos bons espíritos lhes levem alívio, consolos e esperança no futuro. A vista do perdão é um fortificante para a alma. Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desesperam, e eles, sustentados por esta esperança, buscarão forças na própria grandeza de suas faltas e sofrimentos para resgatarem seu passado e conquistar o futuro.
Que possamos, então, mentalizando nossos irmãos desencarnados, amigos, conhecidos, familiares, neste dia 2 de finados, a levar a eles o nosso mais amoroso pensamento, a nossa bondade em favor de todos aqueles que nos precederam, sabendo que um dia teremos o reencontro. E vamos então fazer mais uma prece em favor dos nossos irmãos desencarnados neste dia 2 de finados. Pai bondoso e amigo, aqui nos encontramos nas estradas pedregosas dos vales do sofrimento. Cientes do mundo em que vivemos, graças vos damos pela bondade infinda da vossa criação. Quantas vezes, Senhor, reincidimos em erros e nos afastamos de vós, mas sabemos que sempre estivesses ao nosso lado, esperançoso da nossa transformação. Hoje, Senhor, não podemos alegar desconhecer-vos. Vivendo como espíritos, a vossa presença amiga nos confirma o vosso amor, principalmente quando nos defrontamos com irmãos endurecidos pelo ódio. Pai, a vossos pés, nós, espíritos caminheiros da vossa estrada, temos tão pouco a pedir. Nossos corações gritam bem alto: Senhor, como vos agradecemos por nos terdes criado, dando-nos ainda o direito de escolha. Se escolhemos mal, Pai amado, pedimos perdão, sabendo que novas oportunidades, mesmo assim, nos surgirão nos exemplos vivos de bondade dos Espíritos iluminados, os vossos mensageiros do amor. Pai, aceita-nos, mesmo repletos de imperfeições. De vós precisamos para aurir forças na difícil estrada do reino divino, que em cada espírito palpita, no chamado incessante das vossas leis. Benditos sejais, Senhor, Senhor. E encerrando então, vamos fazer uma prece de agradecimento a todos os nossos irmãos desencarnados que vão receber hoje o nosso pensamento, a nossa irradiação. Pai, bom e amigo, aqui deixamos nossos agradecimentos pelas bênçãos recebidas nessas atividades que ora realizamos, tentando dar para aqueles que têm tão pouco o que a doutrina nos oferece sobejamente, as verdades evangélicas. Senhor, temos tanto a agradecer, mas só podemos fazê-lo através de novas atividades como estas aqui hoje realizadas. Pedimos permissão para voltarmos às nossas atividades normais, já que pela vossa bondade podemos servir. Aqui nos despedimos dos amigos espirituais, desejando-lhes muita paz e dizendo: obrigado, amigos, pela dedicação e paciência demonstradas a todos nós, pequenos trabalhadores da seara espírita cristã. Que Deus e Jesus estejam sempre ao nosso lado, protegendo-nos para novas atividades de doação e amor. Obrigado pela atenção e que assim seja.